Esse é o 7º destino nosso e último país estrangeiro que a gente vai, antes de voltar para o Brasil. A região do Caribe talvez seja um dos lugares no mundo que mais consegue imprimir sua identidade. É muito difícil alguém que não ouça essa palavra e não imagine alegria, cor, verão, calor. Isso faz com que a gente se sinta em casa. As pessoas parecem ser bem acolhedoras, sempre sorrindo, querendo ajudar, prestativas. Essa é a sensação inicial que eu tenho. Então a expectativa é a melhor possível. Quando a gente pesquisa, escreve, convida pessoas e artistas antes de chegar na cidade, a gente tem expectativas. Uma delas é que essas pessoas respondam. Antes de chegar, a gente convidou 3 pessoas. Nenhuma se posicionou até agora. E quando isso acontece, a gente começa a ter uma realidade que é a que a gente não quer. Se a gente não tem pessoas, a gente não se relaciona com ninguém. A gente passa pela cidade. E não é por isso que a gente está aqui. A falta de resposta começa a te gerar uma sensação de que, bom, aqui não vai dar certo. O que eu estou errando? A gente fica imaginando e esperando. Será que é porque então nossa tese não funciona aqui? Será que essa é uma sociedade que de repente não está aberta a criar relações com estranhos? Mais um dia em Santo Domingo. A gente não tem planos, ainda não saímos do lugar com relação a ter alguém. Sim, continuamos esperando respostas. Mas a gente tem pouco tempo e a gente não pode esperar para sempre. Então chega um momento onde a gente realmente precisa avaliar. É hora de abrir mão da espera, de um retorno. Se a conexão é difícil, por que a gente deveria insistir? Se a gente não está conseguindo envolver alguém no nosso sonho, no nosso projeto, por que a gente precisa insistir para que isso aconteça? Isso me faz pensar muito na relação com as pessoas no nosso dia a dia, independente do lugar que a gente esteja. É por não ter conexão que você deixa de buscar ter conexão? Tendo o objetivo de se conectar com alguém, a gente vai buscar isso até o último dia nosso aqui. Nem toda conquista passa por um processo fácil, simples. Já são 2 dias aqui e nada acontece. Quando a gente começa a se desmotivar, a gente tenta buscar no horizonte formas da gente conseguir se motivar novamente. E por isso a gente resolveu sair de casa e se infiltrar na cidade. É a primeira vez que a gente faz isso em What If Collab, de ir pra rua, buscar artistas. E talvez essa saída pode ser uma grande frustração, nada pode acontecer, ou não, ou talvez algo nasça disso. A gente decidiu vir num lugar chamado Ruínas de São Francisco, que é um lugar que uma das bandas mais conhecidas de merengue e salsa de Santo Domingo toca. De graça, aberto. Bueno, então vocês vão esperar dar o horário aí pra gente ver se vai rolar esse evento.
como seria se a gente encontrasse alguém no meio da rua, sem saber o histórico dessa pessoa e sem essa pessoa saber o nosso histórico, simplesmente um olhar para o outro e dizer: vamos se juntar? Como é isso? Pode parecer uma loucura, mas me parece algo tão genuíno que pode acabar sendo uma experiência muito interessante. E pode acabar mostrando pra gente que esses tipos de conexão também são possíveis. Estar nessa situação é uma oportunidade pra gente também experienciar a proposta de What If Collab de um jeito diferente. Estava andando aqui na região da Zona Colonial e a gente encontrou um duelo de dança, basicamente. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente vai ficar por aqui um pouco para ver o que acontece, porque as pessoas são muito interessantes e são muito talentosos, muito estilosos também. Isso é muito legal, isso é uma propriedade assim. Mega duelo, mega duelo. E ali, naquele momento, na praça, o que nos chamou a atenção foi a espontaneidade, foi a legitimidade do que eles estavam fazendo, foi ver o quanto de fato eles estavam se divertindo fazendo a arte deles, que é a dança. A gente foi motivado por uma energia que estava ali e foi isso que atraiu a gente até eles. O Léo tá falando com eles, eu não sei o que ele tá falando, não sei qual que é o rolê deles, não sei nada, a gente não sabe nada. Vai saber, né? Para dar esse primeiro passo, fazer o approach, é preciso coragem. É preciso sair da zona de conforto. É preciso buscar o inesperado. Ué, por que algo não pode nascer disso aqui? Desse encontro inesperado, desse encontro imprevisível. Eles são, de fato, um grupo, uma escola. E o Christian, com quem eu conversei agora, falou assim: não, me inscreve. E a gente acho que deve ir lá amanhã pra bater um papo com ele e ver se eles topam fazer alguma coisa juntos. Foda, né? Então esse nosso dia acabou bizarramente improvável. Na República Dominicana, hablando portuñol, pero muy bien. E vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Simbora a nossa tentativa, vai, amor. A gente vai encontrar o Christian com a expectativa dele se interessar pela nossa proposta e de topar participar e fazer a collab com a gente. Bueno, depois de muito tempo aqui estamos. Dale, gracias. A gente sempre chega com cuidado nesse território desconhecido. E ele também pareceu chegar bem com cuidado nesse nosso reencontro. Não sabendo muito bem quem a gente era, a gente também não sabendo muito bem quem ele era. Também imagina, as pessoas nunca se viram. Como ela pode se abrir para você? Oh, ¿puede poner acá? Sim. Mas em poucos minutos o papo já entrou por uma vibe completamente diferente e foi todo mundo se familiarizando um com o outro, tirando no olho. Essa escalada do quão íntimo a gente vai ficando das pessoas que a gente conhece. Até que a gente finalmente falou sobre a collab. Lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo en todos estos países que estamos visitando es buscar artistas para hacer algo así. Simples. Y cuando vimos ustedes, pensamos, bueno, ¿por qué no invitarlos para danzar algo así, como una batalla con la cámara, no sé, para la cámara, ¿sabes? Lo que nos gusta más es la improvisación, es la verdad. Lo que uno pueda dar. Exacto. El mejor que uno pueda dar, ¿sabes? Exacto. É isso. Desde que o Christian, lá naquela praça, passou o telefone dele para dois estranhos, que somos nós,
eu fiquei com uma pergunta dentro de mim que eu queria fazer para ele quando a gente voltasse a se encontrar, caso isso acontecesse. Por que você confiou em dois estranhos que apareceram? Você não teve medo? Foi porque eu vi a disponibilidade, a confiança e a garantia de eu saber, al usted hablarme de que se iba a hacer un trabajo de buen corazón, benéfico. Todo depende de la confianza de que el otro te vaya a dar en primer instante. La primera impresión es la que vale, por ejemplo. Usted me dieron impresión de buena persona, entonces yo la tomé. Por eso yo acepté de que ustedes fueran mis amigos. Só que uma coisa andou de uma forma tão legal, de repente a gente se viu tentando estender ao máximo nossa experiência com ele. Agora tá saindo daqui, o Cris já falou assim, você não quer tomar um sorvetinho? Queremos tomar um sorvetinho, óbvio. A falta de conexão com a cidade, por causa da falta de conexão com as pessoas, hoje teve um grande câmbio, como diríamos aqui. Uau, isso é para provar? É um montão para provar. O simples fato de saber que alguém se tornou um amigo faz com que a gente agora olhe para a cidade de forma diferente e enxergue ela com muito mais carinho e com muito mais desejo de conhecê-la por saber que temos alguém aqui que nos quer aqui. Dá um abraço. Que alívio saber que aquela pessoa aleatória que a gente conheceu no meio de uma muvuca é uma pessoa incrível. Que sensação boa essa de conseguir se conectar com alguém, de ver o outro aceitando a gente. Deu pra sentir isso hoje. Nada é até que tudo pode ser. Hoje somos amigos dele. Então hoje é quando a nossa história de fato vai começar. Bora que hoje é dia da gente gravar, dia de bailar, dia de falar aquele portunhol que só a gente sabe, né? Quem diria que um convite para um desconhecido no meio da praça poderia resultar nisso que a gente está vivendo hoje? ¿Dónde está Cristian? ¿Aún no llegó? Él llegó, pero él se fue. Ah, ok. Él viene ahora. Él viene ahora y yo también. Ok, gracias. Vamos a esperar un poquito porque Chris aún no está acá. Dale, chicos, ¿comprenden mi portuñol? ¿No? Yo también no. Agora chegou todo mundo e a gente vai procurar uma locação. O Christian tem um carro furgão micro-ônibus aqui, porque vai todo mundo dentro. Aqui em Santo Domingo, tudo que a gente esperava era viver isso. Era viver essa espontaneidade. Era viver essa leveza. Mas por um momento a gente passou a acreditar que isso não seria possível e que isso não aconteceria. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos 6 dançarinos a gente tem, então vamos ver. É demais, eles são demais. O grupo é legal pra caralho, olha isso. Cris, ¿vas a bailar? ¿Por qué no? No me gusta. ¿No te gusta bailar? ¿Cómo? Ya no. Yo Ya te- no más. Es un dominicano, pero no vas a bailar hoy. Estoy viejo. Hay que se juntar con los chicos también. Es nuestra colaboración. ¡Ay! A gente criou uma brincadeira para ele aparecer no fim. Afinal de contas, o Christian é a conexão nossa com esses artistas. Então, nada mais legal do que celebrar isso no final. Vai ser uma correria no sol, animada no tchacatatá, tchacatatá, tchacatatá. Mucha alegría,
mucha brincadera, mucha incisiva para que se vea bien, 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 Sí. bien alegre. Bien. Bora. Bora. Listo? Listo. Listo, chicos. E esse encontro gerou uma collab verdadeira, simples e cheia de coragem, que nasceu de um encontro aleatório no meio de uma praça em Santo Domingo. Parece que esse universo das redes sociais e da internet faz com que a gente esteja cada vez menos predisposto a ter esse tipo de encontro. E a gente está tão acostumado a viver atrás das telas, com a facilidade de poder pesquisar mais sobre as pessoas antes de encontrá-las, que a gente acaba esquecendo da simplicidade que é o real encontro entre dois estranhos no meio da rua. A forma mais básica de se relacionar. A gente vai chegando ao fim do 7º episódio de What If Collab. A gente só tem mais um pela frente. E é legal ver que cada país pelo qual a gente passou, a gente teve uma experiência diferente com relação à forma de conexão com as pessoas. E sim, Santo Domingo foi um pouco mais complexo e um pouco mais difícil, não significa que não tenha sido bem sucedido. E agora, partiu Manaus. Partiu Brasil!